Alô, estão ouvindo? Estão vendo aí? Tô vendo, mano. Boa, manos. Beleza, rapaziada. É... Você tá no celular ou tá no Note? Ah, boa. Manos, então, é... a ideia aqui é como a gente vai executar o projeto de vocês ali e vai fazer umas análises mais complexas, o ideal é que a gente consiga executar de uma maneira mais fácil e para isso a gente precisa entender como que funcionam as ferramentas aqui do Python e do Pandas, tá ligado? Que é o que a gente vai usar para fazer as análises. Já ouviram falar de alguma dessas duas coisas, mas Só o Python, mano. boa. O Python é basicamente a linguagem de programação e o Pandas é a biblioteca que gera as análises ali. Ele trata os dados de uma maneira mais eficiente e a gente consegue ter alguns resultados bem visíveis. E aí, só para explicar para você também, Ni, eu deixei esse arquivo lá no chat geral, mano. Se você quiser acompanhar comigo e depois você quiser executar, você baixa esse arquivo aqui que são os dados. Eu peguei aqui só para exemplificar o que eu vou falar, mas são dados de times de beisebol, mano. Então, pensa aqui como se fosse uma tabelinha do Excel. E cada separação por vírgula aqui é uma coluna. Então, nesse arquivo a gente tem o nome. Vocês estão conseguindo enxergar? Tá pequeno aí. Aqui, ó, dei um zoomzinho. Então a gente tem o nome, a gente tem o time, então aqui são as pessoas, qual time que elas jogam, qual que é a posição que elas Sim. jogam, qual que é o salário, qual que foi o ano que ela começou a jogar, qual que foi o ano que ela parou, e aqui é basicamente o tempo que ela jogou, tá ligado? Então, esse aqui são os dados que a gente vai analisar hoje. E aí, para explicar para vocês, a gente vai fazer em duas partes. Primeiro a gente vai ver como que funciona o básico do Python aqui. E eu imagino que vocês já devam saber como que o Python funciona, mas é bom ter algumas coisas na ponta da língua, porque depois quando começa a complicar, é legal a gente saber pra gente não ficar sofrendo, sabe? Então, manos, o primeiro passo aqui é criar um ambiente. Vocês já criaram algum ambiente em Python? É. E por que que a gente cria um ambiente? A gente vai instalar algumas bibliotecas dentro do Python. Só que você pode fazer a instalação fora do ambiente, só que o recomendado é fazer dentro, porque dentro você isola o seu projeto. Então, sempre que você instalar as bibliotecas, você vai instalar dentro do seu ambiente e ele vai estar bem isolado ali. Então, seu projeto ele vai funcionar e não vai ter nenhum tipo de trava. E aí, para criar um ambiente, é tão simples quanto isso aqui, ó. Python, "-m", venv e venv. Venv é de variáveis de ambiente e aqui o outro venv é o nome mesmo. Então a gente está criando o venv. Aí se vocês. Eu vou deixar os arquivos também para vocês executarem, tá ligado? É mais aqui para explicando para vocês e, mano, quando vocês tiverem dúvida, vocês podem me perguntar, velho. Eu não vou ser chato igual professor de faculdade, não. Pode ir me parando, tá? Demorou. Oi? Desculpa? Não, demorou. Eu te mando os arquivos aqui. Aí você consegue acompanhar de boinha. Bom, então, ó, vocês conseguem ver aqui que a gente já criou nossa variável de ambiente e a gente precisa entrar. E para entrar, eu só preciso vir aqui e dar um source venv barra bin barra activate, que é a minha pasta, e aqui eu já estou dentro do ambiente. E aqui a gente consegue também entrar aqui e executar o código dentro daqui. Beleza, rapaziada. Então, essa aqui é só a parte de configuração, mas aí só explicando. É, vocês já viram sobre tipos de dados? Hoje vocês sabem o que que é uma string, o que que é um valor booleano? Boa. Então, oi? Boa. Então, mas aí só para explicar para vocês, então, bom, isso aqui é uma string, né? É um arquivo de texto. Deixa eu só instalar aqui o kernel do Jupyter.
Aqui, ó. Então, e aí eu tô rodando pelo Jupyter, tá? Aí sempre que eu executar aqui, dar um Ctrl Enter, eu tenho uma barrinha com o resultado aqui. Bom, basicamente essa aqui é uma string. é, ba- São textos, né? Que a gente pode executar. E por que que eu estou falando de tipos de dados? Quando a gente começar a fazer análises, a gente vai trabalhar muito com números. Então, por exemplo, se tiver algum campo da minha tabela que a gente acha que é um número, mas na verdade ele for um texto, ele tiver entre aspas, vai dar problema. A gente não vai conseguir analisar porque ele vai entender como um texto. Então, só para vocês entenderem, ó, dentro aqui do Python a gente consegue fazer somas. Então, se eu faço um 5 mais 5 aqui, eu tenho um 10. Só que se eu fizesse isso aqui, ó, o que que vocês acham que ia acontecer? Opa, desculpa. Aí. O que que vocês acham que ia acontecer se eu fizesse isso aqui? Não, ele vai juntar, tá vendo? Então, se a gente não toma cuidado com os tipos de dado que a gente vai analisar, a chance de da gente ter algum problema e a gente gerar um resultado errado é muito grande, entendeu? Então, é importante a gente sempre se atentar aos tipos de dados e, pô, são os padrões mesmo. É, e aí, exemplificando para vocês também, por exemplo, um type float. Float basicamente é um arquivo, é um, é um número que ele tem um separador decimal. Ele é diferente do inteiro, mas se a gente vem aqui e seleciona um inteiro, ele já muda para inteiro. Enfim, são só regrinhas aqui para a gente se atentar, tá ligado? E, e como que a gente sabe que qual que é o tipo de um dado? A gente consegue usar essa função type aqui e a gente tem a descrição aqui de qual tipo de dado. Beleza? Aí só também exemplificando aqui para vocês o do booleano. Então aqui a gente tem o type booleano, que aqui é um verdadeiro e falso. Atribuições de variáveis hoje vocês estão confortáveis? Sim, mano, tá de boa. Boa. É, operadores externais aqui, por exemplo. Isso aqui vocês sabem qual que seria o resultado? Ou pelo menos o que que significa essa expressão? Ah, até onde eu sei é que em tese. Como fala? 4 é menor que 6. Na Quatro é verdade, maior, 4 é menor. isso, exatamente. A gente está aqui fazendo uma verificação. Então, o que que eu estou dizendo aqui? Que o número 4 aqui é maior do que 6. E se a gente executar, isso aqui vai retornar um falso pra gente, tá ligado? Exato. Porque, Certo. na verdade, 4 é menor do que 6. E aqui é a mesma coisa. Então, tudo certo. Atribuições de variáveis aqui. Para quando a gente começar a tratar os dados, tem algumas outras coisas que a gente pode fazer, por exemplo, para melhorar a nossa visualização, para corrigir, para fazer algum tipo de comparação. Então, por exemplo, ó, a gente tem funções internas no Python. Eu vou criar uma variável aqui com o meu nome, Lucas. Eu vou executar e vou salvar essa variável aqui na memória. Então, meu nome é Lucas, executei. Se eu venho aqui, chamo a nossa variável e dou um upper, ela vai retornar para a gente o meu nome, que eu escrevi em minúsculo, Maiúsculo. tudo maiúsculo. E aqui a gente também tem o lower, que a gente retorna tudo minúsculo. Aqui eu tinha um L maiúsculo, tudo minúsculo. Então, aqui Perfeito. a gente também pode dar um replace. O replace é uma substituição. Por exemplo, então eu dou um replace aqui de Lucas, sei lá, para Gustavo. Opa, aqui. Então, quando ele executar, ele vai substituir minha variável pelo nome que eu pedi. Tá? Então, é só para vocês saberem aqui que a gente tem funções que ajudam a gente a fazer as coisas, porque a gente não precisa ficar fazendo na mão, sabe? Outra coisa legal aqui também que a gente pode fazer é contar quantos caracteres aparece na nossa string. Então, por exemplo, eu vou escrever meu nome completo, Oliveira Santos. E se eu, por exemplo, eu vim aqui no meu nome
e der um count e verificar aqui a letra A, quantas vezes aparece a letra A? Aqui, ó. A letra A aparece 3 vezes. Então, essas coisas é que vão ajudando a gente a fazer as análises. E aí é isso que eu quero que vocês aprendam, eu quero também que vocês treinem, e que vocês entendam também o porquê que a gente está aprendendo isso. Depois que eu passar aqui pelo básico do Python, a gente vai começar a rodar algumas coisas em pandas, e aí vocês vão ver com mais facilidade aqui o que que eu quero dizer, tá? Boa? Show. Então, listas, hoje vocês já viram listas? Mano, a gente já viu, mas eu não me recordo muito bem não. Mas isso aí dá pra dar uma Boa? estudada Não, por aí. não, claro. Mas é que eu tô perguntando mais pra não ficar repetindo as coisas que vocês já sabem, tá? Mas aí eu posso Ah, passar sim. fechou. Então, por exemplo, uma lista é uma coleção de algum tipo de dado. A gente pode colecionar strings, a gente pode colecionar números inteiros, a gente pode colecionar booleanos. Então aqui a gente vai apresentando basicamente qualquer coisa que a gente quiser e a gente pode ir armazenando essas coisas. Então aqui eu criei uma lista com alguns itens, com alguns alimentos. E aí se a gente printa essa lista, opa, era listas. Aqui, faltou o S. Então aqui a gente tem a nossa lista. E por que que a lista é útil para a gente? Além da gente conseguir armazenar coisas e, por exemplo, aqui poderia ser muito bem alimentos, e quando a gente precisar falar sobre alimentos aqui, a gente já tem uma lista específica, mas a gente pode percorrer listas com o loop. E aqui ajuda bastante. Então, por exemplo, o loop eu acho que vocês já ouviram falar, mas eu acho que vale a gente repassar. O loop basicamente é uma repetição que a gente faz aqui dentro de alguma coisa. Então, por exemplo, explicando a sintaxe para vocês. Aqui o loop em Python ele se escreve assim, então é um for i, e o i aqui é o nosso index, é o que a gente denomina que vai percorrer o nosso loop. E a gente está determinando que eu quero que esse i ele percorra 20 números. Então se eu venho aqui e printo o i, ó, ele vai percorrer todos os 20 itens. Então ele vai fazer uma contagem aqui até a gente chegar no 20. É que aqui, na verdade, eles são 20 index, né? Não são 20 números. Ele começa no zero e ele vai até o 19, totalizando 20. Mas aqui nada impede da gente também colocar até 21 e aqui a gente consegue percorrer até o 20, tá? Ele sempre começa do zero, perfeito, Ni. Então, aqui basicamente é um loop, a gente tá percorrendo alguma coisa e a gente pode muito bem, na verdade, percorrer aqui a nossa lista de alimentos, que é aqui que fica a graça. Porque, ó, a gente tá, ó, então o que que eu estou fazendo, ó? Para cada alimento da minha lista de alimentos, eu quero mostrar o alimento na tela. Ó, então tá vendo que agora eu printei cada um dos alimentos? Certo. E aqui, por exemplo, a gente pode combinar com uma string também. Então eu gosto de. Vamos escrever uma frase aqui, ó. Eu gosto de. E aqui a gente coloca alimento. Na hora que ele for printar, eu gosto de tomate, eu gosto de cebola, eu gosto de pimenta, eu gosto de coentro. Ele vai repetindo aqui tudo que a gente tem na lista. Então é legal a gente também ter isso no radar aqui de que a gente consegue trabalhar com listas aqui para analisar dados. Outra coisa, a gente consegue acessar os índices da lista. Então, por exemplo, se eu quiser ver só cebola, como o Nicolas falou, e é verdade, sempre começa no zero. Mas se eu quiser ver o item um da minha lista, que é cebola, eu posso printar ele dessa forma. Ó, aqui também, se eu quisesse printar o tomate, seria o índice zero. E aqui a gente consegue ir brincando, tá ligado? Uhum. A gente consegue também ver mais ou menos quantos itens a gente tem dentro de cada lista. Então aqui hoje a gente tem 4 itens. E se a gente printa aqui, a gente tem o total de 4. Esse aqui, o len é de length, que significa tamanho. Ele retorna o tamanho de itens dentro de uma lista, dentro de um volume de caracteres também. Porque, por exemplo, se eu vim aqui na variável que a gente criou, meu nome, e eu quiser ver quantos caracteres eu tenho dentro de meu nome, a gente também consegue. Ó. Toda a minha string aqui tem 24 caracteres. Então aqui a gente consegue também ver o tamanho das coisas.
Boa. É, De boa. então, bom, outra coisa também que vale aqui a gente só passar são ifs, né? Então, um pouco do que a gente estava falando das condições. O if eu quero fazer uma condição, então eu quero verificar se é, o que eu tô perguntando é verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, if 4 maior do que 6 for verdadeiro, eu falo, cara, sim, esse número é maior do que 6. Caso contrário, ou senão, seria o else, senão é um item menor. Então aqui, qual que vocês acham das condições que ele vai entrar? Se for verdadeiro, ele vai confirmar. Se for falso, ele vai Boa, então é alegar. isso. Então é isso. Legal. Bom, de forma muito resumida aqui a gente tem essas características no Python. Acho que eu não vou ficar enxugando gelo aqui não. Eu acho que a gente consegue. Ô, foi mal. Mas eu te mando o notebook, mano. Fica tranquilo. Eu te mando o notebook mais detalhado. É. Aham. Não, demorou. Foi mal, mano. Perdão. Vou deixar aqui, ó. Aham. Não, demorou. Boa. Então, Ni, até aqui tá tudo certo? Fez sentido o que eu falei aqui? Vocês têm alguma dúvida sobre a linguagem? Alguma coisa que vocês não entendem muito bem? Que vocês queriam. Pode perguntar, mano. Fiquem à vontade. Beleza, Eu mano. tô de boa também. Não, legal, legal. Então aqui vamos para onde interessa, tá? Que é o nosso foco aqui para fazer as análises. Então eu vou criar um outro notebook aqui no VS Code, que é o do Pandas agora. E vocês conhecem o Jupyter, né? A diferença do Jupyter para o Python é que um é o arquivo .py de Python e o outro é o IPynB, que é do Jupyter Python Notebook. E aqui no Python o problema é que você não consegue ir testando as células igual eu estava, sabe? Executando célula por célula. E aí por isso que eu gosto de usar. Mas também vocês podem usar no .py, tá? É que eu tenho preferência por usar o do Jupyter. Então deixa eu só apagar esse aqui. Boa. E o Jupyter é isso aqui que a gente está vendo, tá ligado? Ele é como se fosse um softwarezinho dentro do VS Code que eu posso gerar código e ir testando. E aí eu consigo adicionando essas células aqui, ó. É exatamente o Colab do Google, exatamente. Beleza? Então, aqui seguindo com o do Pandas, agora a gente vai começar as análises de dados. Mas para a gente começar a executar, a gente tem que fazer a instalação a gente tem que fazer a instalação aqui do nosso Pandas. E para instalar é muito simples. Qualquer biblioteca do Python que vocês vão instalar, a gente dá um pip install pandas e o nome da biblioteca, né? Isso, e o nome da biblioteca. Bem simplesinho. E aqui, ó, tá vendo que a gente já está dentro do Venv? Então, essa biblioteca do Pandas, ela vai ser instalada dentro da minha Venv, dentro do ambiente que a gente criou ali no começo. Então, ó, ele vai começar a fazer a instalação. Aí, ó, ele concluiu a instalação. E aí, o legal, geralmente, o que acontece é que você precisa reiniciar o seu VS Code depois que você instala alguma coisa, tá? Aí eu consegui só dar um reload aqui. Mas beleza, depois que a gente instalou o Pandas, a gente precisa importar ele dentro do nosso projeto. Então, sempre que você for precisar usar uma biblioteca, você tem que falar para o Python, cara, usa essa daqui, que essa daqui é o que a gente precisa. Então, para importar, a gente dá um import pandas as pd, e aqui ele vai executar. Ele pode demorar um pouquinho. E o que eu estou falando aqui? Eu estou falando, cara, importa o pandas e coloca um apelido nele de pd. Por quê? Sempre que a gente precisar puxar uma função do pandas, a gente precisaria ficar escrevendo, cara, pandas.toCSV, por exemplo, para chamar a função. E aí dá muito trabalho.
Então, se a gente coloca um apelido tipo PD, a gente só puxa aqui, ó. Então, pd.toCSV. É basicamente um apelido, beleza? Então, agora, qual que é a nossa ideia? Como a gente baixou aquele arquivo aqui, esse arquivo ele tem, vamos ver quantas linhas esse arquivo tem. Esse arquivo ele tem 867 linhas, 869, perdão. É muito ruim de analisar. Então a gente tem que ler esse arquivo aqui dentro do Pandas. E como que a gente faz isso? Então a gente dá o nome de df. df aqui significa data frame, é uma variável que a gente está criando. E data frame basicamente é uma tabela, não se apeguem no nome. Mas o data frame é como se ele fosse um pedaço de uma tabela que você vai trabalhar. E tem o dataset, que é a tabela completa. Isso aqui é um dataset, tá? E a gente vai criar um data frame. E para a gente criar é bem tranquilo, mano. A gente dá um pd.readCSV. A gente quer ler um arquivo CSV. E para a gente chamar, a gente passa o caminho do arquivo. Então a gente vai fazer o pandas identificar onde que está esse arquivo aqui que a gente baixou. Pra, readCSV é a função que vai chamar essa tabela, exato, que vai chamar o arquivo e vai fazer o pandas ler. Então, cara, tabelas geralmente elas são assim, elas são a gente tem outros tipos de tabela, a gente tem tabelas Parquet, mas é um outro tópico, tá ligado? Tipo, são tabelas mais complexas, mas no geral, pra gente analisar os dados, a gente lê o CSV. E o CSV ele pode ter outros separadores. Por exemplo, aqui a gente tem a vírgula separando cada uma das informações. A gente poderia ter um ponto e vírgula, por exemplo. Não mudaria nada. Se tudo que é vírgula fosse ponto e vírgula aqui, só mudaria a forma que a gente lê dentro do Pandas. Então aqui a gente clica com o botão direito aqui no nosso arquivo CSV e a gente copia o caminho relativo, o relative path, porque ele vai dar aqui, quando a gente colar, ele vai dar exatamente onde está o nosso arquivo. Ó, ele está dentro da pasta raw e com o arquivo aqui dentro. E a gente passa aqui também qual que é o delimiter, que no nosso caso ali daquele arquivo é a vírgula. Então a gente passa isso aqui. Eu acho que vai dar erro, mas se der erro é normal, tá? Ah, leu. O porquê que ele poderia dar erro, tá? Aqui a estrutura de arquivos ela tá um pouco antes. Então talvez ele não conseguiria encontrar. E se ele não encontrasse, a gente poderia só colocar dois pontos barra, que aí ele voltaria uma pastinha e procuraria uma pastinha. Mas desse jeito aqui deu certo, tá? Beleza? Então aqui executando. Opa, apareceu a Siri. Aí. Então aqui executando, ó, agora já ficou melhor a visualização. Ah, legal. Então aqui a gente consegue visualizar o nosso data frame. Então aqui a gente consegue saber que o Clayton, vocês vão me perdoar, mas não sei nada de beisebol, tá? Então eu sei que o time dele aqui é o LED e a posição dele é SP. O que que é isso? Não me perguntem, tá? O salário dele é bem alto. Ele começou a jogar em 2014, parou em 2020 e aqui ele tem um total de 6 anos, tá? Eu acho que tem uma diferença aqui de quando ele começou. Às vezes ele pode parar no meio da temporada, pode ter essa diferença, tá bom? Mas beleza, aqui é só para Fechou. mostrar que a gente consegue ler a tabela. É, pode falar. Então, o que que a gente tá, como que tá puxando, né? A primeira parte aqui, o primeiro parâmetro, ele tá puxando, ele tá encontrando o arquivo. Ele encontrou o mlb.csv. Depois, isso, todas essas linhas aqui. Depois, o que que ele fala? Ele fala, cara, esse arquivo, ele tá quebrado por vírgula. Então, sempre que você encontrar uma vírgula, ou é uma nova coluna, ou é uma nova linha, tá ligado? Então, por exemplo, ó, ele separou name de team, correto? Ó, ele separou esses dois. Se a gente olha no arquivo, name, vírgula, team. Então ele separou. E ele vai fazendo isso para tudo. Então, ó, por exemplo, aqui a palavra acabou no Clayton Kershaw. Ele acabou aqui, ó, aí deu vírgula, LED. Então, quando a gente vem aqui, ó, Clayton Kershaw, LED. Ele ignora a vírgula e cria as tabelas com base nisso, entendeu? Fez sentido? Boa. Então, aqui a gente começa o nosso plano de analisar as coisas, tá?
A gente tem algumas funções dentro do Pandas que a gente consegue executar que facilitam a nossa vida. Então, por exemplo, cara, aqui por mais que ele esteja printando poucas linhas, você vê que ele printa as quatro primeiras, as cinco primeiras, desculpa, e tá vendo aqui que no índice ele tá mostrando as cinco últimas? Ó, Uhum. se atentem pelo índice aqui. Então, o que que ele faz? Ele pega as cinco primeiras linhas desse arquivo e as cinco últimas. Isso aqui é uma coisa do Sei. Jupyter, mas se, por exemplo, eu quero ler só as primeiras cinco, a gente consegue dar um df.read, que aqui ele vai trazer só as primeiras cinco linhas. Então aqui, putz, eu quero ver as primeiras 10 linhas. Então aqui a gente consegue ir alterando os padrões, ó. Entendeu? E aqui a gente vai conseguindo fazer a leitura de cada uma. Agora, putz, cara, eu quero ler as minhas 10 últimas linhas da minha tabela. Então a gente vem aqui e dá um tail. Tail de cauda, tá ligado? Então é sempre o final. Memorizem isso. Head cabeça, tail cauda. Cabeça em cima, cauda Legal. embaixo. Boa? Então aqui a gente printou as 10 últimas. Eu gosto de ir associando essas coisas aqui, eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem, tá ligado? Eu acho que Uhum. é. Eu acho que. E, gente, pelo amor de Deus, se não estiver ficando claro, me falem, tá? Eu não sou professor, Não, tá não, de boa. Demorou. Tá melhor que muitos professores nossos já. Ó, então, outra função que a gente tem é o describe. O que que o describe faz? Ele descreve como que a nossa tabela se comporta, tá? Então, explicando para vocês aqui, ela tá meio feio aqui a visualização, mas cada um desses itens significa o quê? Cara, o count, ele conta quantas linhas a gente tem aqui em cada uma das colunas. Então, da linha de salário, a gente tem 868 colunas. Está em notação científica, mas é 868 aqui, tá? A segunda coluna de Start Year tem 868 e por aí vai. É, min é a média. Então, aqui ele calcula a média de itens para cada uma das colunas. Então, ele pega todas as colunas aqui que são possíveis de contar e ele vai calculando a média para cada uma delas, tá? Desvio padrão, ele calcula também. Qual que é o valor mínimo que aparece na coluna. Aqui são os percentis, então ele calcula também os percentis, os 25% da sua base, 50%, que é o segundo quartil, terceiro quartil, e qual que é o valor máximo que aparece em cada uma das colunas. Não se preocupem em entender o que cada uma dessas coisas faz, mas é bom para vocês saberem que tem, tá ligado? Porque se um dia vocês precisarem ver qual que é a média aqui da coluna de salário, vocês têm fácil, entendeu? Então o foco de vocês tem que ser esse. Beleza. Ah, boa. Depois do describe aqui a gente tem o shape, que é a gente dá o formato do corpo, né? O shape. Opa, é sem o parênteses. Então a gente tem 868 linhas e 7 colunas do nosso data frame. E aí aqui a gente está lendo sempre de def, tá, gente? Aqui é a condição. Para ele identificar qual que é o data frame, a gente puxa sempre de def ponto e passa o nome da função. Outra coisa que a gente pode ver aqui também é os tipos de cada coluna. Ó, então, se a gente coloca um dtype, que é data types, a gente consegue ver, por exemplo, que a coluna de nome ela é uma string, porque ela acolhe textos. Ela acolhe o nome das pessoas. O salário, ele já é um número inteiro, porque ele tem valores armazenados. Então, aqui a gente consegue ver todos os tipos que existem na nossa tabela, tá ligado? Beleza. A gente consegue também ordenar informações. Então, por exemplo, putz, aqui, se vocês perceberem os dados, eles estão fora de ordem. Cara, a gente tem um número que seria 1 milhão e, putz, aqui a gente tem provavelmente um número melhor em cima. Então, a gente consegue também ordenar. E como que a gente faz isso? A gente dá um df.sort values de ordenar valores. Eu escolho, por exemplo, a coluna, então eu quero ordenar por salário. E a forma que ele vai ordenar, a gente pode escolher se a gente quer ascending ou descending. Então, por exemplo, ascending é crescente e a descending é decrescente. Descending. Aqui. False. Igual true na real. Aqui, ó. Opa.
calma aí. Na real, é ascending, que é igual true. Isso, que aqui ele vai ordenar de forma crescente, tá vendo? Ó? Ele vai desde 535 mil até o maior valor, que é 33 milhões aqui. Então, beleza. Certo. Ahn, outra coisa que a gente pode ver aqui também é. Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Ah, boa. Outra coisa aqui que a gente pode ver são os valores únicos. Por exemplo, cara, hoje, olhando aqui esse arquivo, vocês conseguem me dizer quais times a gente tem aqui? Por mais que a gente tenha uma coluna de time, fica difícil de ver, né? Então, a gente pode pedir para, por exemplo, a gente, a partir do nosso data frame, da coluna team, a gente pode pegar os valores únicos. Aqui, ó. Então ele retorna pra gente todos os times que tem de uma maneira única, ele não repete. Então fica mais claro da gente ver os dados, tá ligado? Fica muito mais prático da gente contar. E a gente pode ver também quantas vezes cada time aparece no nosso arquivo. Ó, então, por exemplo, o time que tem mais jogadores, e a gente chega nessa conclusão, é o Tex. O Tex ele tem 34 jogadores, Call tem 32, TB tem 32 e por aí vai. Então aqui a gente consegue. E a gente pode combinar também, tá? Por exemplo, aqui ó, ele está mostrando a lista completa. Mas se eu quiser ver só os primeiros itens, eu consigo combinar o value count com o head. Eu quero ver só os 5 primeiros. Ó, tá vendo? Então a gente vai conseguindo combinar coisas que eles vão trazendo resultado pra gente. Então, por exemplo, se perguntassem pra gente aqui, cara, quais que são os times, os 5 primeiros times que tem mais jogadores? Aqui a gente tem a resposta, tá vendo? Então, as nossas análises aqui e também para o TCC de vocês, elas vão partir dessas análises. Então, até aqui tá claro, rapaziada? Perfeito, mano. Boa, demorou. Outra coisa bem legal também que a gente pode fazer e que vocês vão sentir a necessidade é que, por exemplo, cara, aqui a gente está analisando uma base pequena, uma base controlada que eu escolhi especialmente para ser simples. Mas quando vocês forem ver que vocês forem executar o projeto de vocês, cara, isso aqui vai começar a ficar complicado. Porque vocês vão ter 5 tabelas diferentes e cada tabela vai ter 30 colunas. Então fica difícil para vocês se acharem. Então vocês vão começar a ter que filtrar as colunas que vocês precisam. Então, por exemplo, aqui a gente vai utilizar a lista, que foi o que a gente estava falando. Colunas necessárias. Então, cara, vamos dizer aqui que eu quero ver só o nome do time e eu quero ver o salário. Então, eu estou selecionando aqui, eu criei uma lista só com as colunas que eu quero. E a gente passa essa lista aqui para colunas necessárias. Então, se a gente executa essa célula, aqui, e na hora que a gente printa, vocês vão ver que a gente tem. Opa! Se a gente printar colunas necessárias, a gente vai ter esses dois itens. Então, a gente consegue passar isso para o nosso data frame. Então, ó, data frame filtrado. Eu vou criar uma nova variável e vou passar o nosso data frame e vou passar aqui colunas necessárias, que foi as que a gente selecionou. Ele vai executar, deu certo. E quando a gente colar, agora a gente só tem 2 colunas. Antes a gente tinha 7, a gente filtrou e agora a gente só tem 2 colunas. Então, e aqui a gente pode já fazer outra análise que eu pensei aqui. Então, por exemplo, a gente consegue dar um value count. Ó, a gente então conta cada um dos valores e a gente consegue dar um head. Aqui ainda a gente não chegou em onde a gente queria, mas, por exemplo, aqui a gente pode trazer os 5 times que têm os menores salários. Tá? Então aqui a gente consegue fazer também essa análise. É, outra coisa muito importante que a gente consegue ver também é, cara, como que eu faço para pegar os times que têm salários maiores do que 13 milhões, por exemplo? Eu vou pegar um valor aqui, ó. Eu vou pegar esse valor aqui. Então, como que a gente faz para verificar qual time? Então, aqui, ó, vamos verificar quais times
tem o salário maior do que. Beleza. Então, como que a gente faz? A gente faz um filtro no nosso data frame. A gente traz ele, a gente repete ele novamente e aqui a gente abre um novo parênteses. Então, a gente mostra qual coluna que a gente quer. Então, a gente quer ver a coluna de salário para verificar quais times têm o maior salário e a gente dá o maior. Então, aqui a gente dá basicamente a verificação de maior e quando a gente executa, a gente só traz os times que têm o salário maior do que a gente quis ver. Então, o nosso data frame original ele tem 800 e poucas linhas. Aqui, só que os times que têm um salário maior do que esse valor aqui são apenas 131. No caso, são jogadores, né, que têm o salário maior do que esse daí. Fez sentido? Sim, mano. Isso, exato. Então, usando a base toda, né, basicamente. Ele percorre cada uma das linhas. Oi, desculpa. Isso mesmo. Isso mesmo, Ni. Então, por debaixo dos panos, o que que ele faz? Ele vai percorrendo cada uma das linhas, ele faz um loop em cada uma das linhas e ele vai comparando. Ele fala, putz, esse cara aqui ele tem um salário maior? Sim, então separa esse cara. Tem um salário menor? Tira esse cara. Entendeu? Então ele vai fazendo as comparações. Outra coisa muito boa que vocês vão usar muito, que dá para fazer, é agrupar dados. Então, por exemplo, ó, vamos continuar mantendo o estudo que a gente está fazendo com o data frame que a gente filtrou, que só tem essas duas informações, tá? Então, o que que eu quero dizer com agrupar? Por mais que a gente dê uma filtrada no nosso data frame, a gente tem todos os times aqui, só que a gente tem times que se repetem, tá ligado? Tem várias linhas dessa base aqui que tem o time LED. E aqui a gente não consegue ver de uma maneira geral. Então, quando a gente agrupa pelos times. E aqui a ideia é que a gente consiga ver qual que é o maior salário dos times. Então, aí, só mostrando a sintaxe para vocês, a gente consegue dar um group by, agrupar por, e a gente traz aqui por team. E aqui, se a gente executar assim, ele não dá muito resultado para a gente, ele mostra um valor em memória aqui. Então, aqui a gente não consegue trazer tanto resultado, mas se a gente vem aqui e dar um sum depois, isso significa que a gente vai primeiro agrupar por times e depois a gente vai pegar esses agrupamentos e a gente vai somar. Então, ó, quando a gente executa, aqui a gente já tem um resultado melhor. Então a gente pegou todos os times, a gente agrupou todos os jogadores do time e a gente trouxe o salário de todos eles. En- Então, beleza. E aqui a gente pode combinar com outras coisas. Então, cara, a gente pode dar um sort values novamente para a gente ordenar os valores. A gente vem ascending igual a false e a gente consegue dar um head 5. Vocês chutam o que que vai acontecer aqui? Ele vai ficar do menor pro maior, eu acho, e os cinco primeiros. Exato. Opa. Group by Em team, tese. Mr. Record. Calma aí. Eu acho que eu não posso fazer isso tudo junto. Pera. Aqui. Então o que que a gente faz? A gente cria um data frame filtrado por time. Eu estou criando uma nova variável armazenando ele aqui. Depois a gente consegue dar um sort values. Ascending igual false. Deixa eu ver se aqui funciona. Ah, não, faltou aqui. Deixa eu relembrar. Segundo, rapaziada. Ah, tá. A gente tem que mostrar por qual coluna a gente quer ordenar. Então aqui a gente vem também e coloca o salary, que a gente quer ordenar pelo salário, e ascending igual false. Agora deu certo. Aqui a gente também pode usar o true, que aqui ele vai começar a ordenar. Ó, então ele ordenou. E aqui, então, a gente pode dar o head e a gente vê os times que têm o salário mais baixo.
Tá vendo? A gente tem os 5 times que têm os salários mais baixos aqui. E se eu desse um tail, Nicolas? O que aconteceria? Mas aí a gente mostraria quais times. Não, a gente mostraria os times que têm os salários mais altos, tá ligado? Porque a gente ordenou de maneira crescente. Então, eles crescem no final. Então, ó, esses times são os que têm os salários mais altos, basicamente. Aí, então, mano, é só pra vocês verem a possibilidade de coisas que dá pra gente analisar aqui. Tipo, a gente começou a brincar, mano, a gente tem muita coisa. É uma base pequena, tá ligado? Então, puta, quando vocês começarem a ver, vocês vão ver que vocês têm milhares de caminhos pra seguir. Outra coisa que vocês podem fazer, eu só vou juntar tudo aqui em um só. Não se preocupem. A gente pode trocar os. Oi? Hum, tudo certo aí? Boa. Boa. Então, aí também outra coisa que dá pra gente fazer é a gente alterar o método de soma. Por exemplo, aqui a gente agrupou e a gente depois deu um sum, que a gente somou basicamente. Mas a gente poderia muito bem vir aqui e dar um min de média. E aqui a gente teria a média de salário dos últimos times, dos times que têm mais salário. É que aqui ele traz notação científica, mas aqui seria algo como em média 6 milhões, 6 milhões e 30. Então a gente pode também colocar aqui um median, que seria a mediana. Então isso aqui é matemática pura, tá, rapaziada? Aqui a gente pega a mediana de cada um dos times. A mediana basicamente é onde os números se encontram no meio. É um termo mais matemático, mas dá. Então a gente tem vários operadores aqui dentro do Python que ajudam a gente, tá? Então, beleza. E como que a gente faz depois que a gente acabar nossa análise? Então, cara, digamos que eu quero. Putz, eu queria fazer uma análise aqui, meu chefe me pediu uma análise para mostrar os times que têm o maior salário. Os 5 maiores times que têm maior salário. Então aqui a gente mostra isso aqui. E o que que a gente faz? A gente consegue exportar esses dados. A gente consegue, do mesmo jeito que a gente deu um read CSV ali em cima para ler, a gente consegue dar um ponto to CSV para salvar. Então aqui a gente pode dar o nome do nosso arquivo, ó, 5 times com maior salário, ponto .csv. E a gente dá um index igual a false. E aí vocês vão ver aqui na direita ali, ó, a gente criou um novo arquivo, ó, 5 times com maior salário. E aqui a gente tem os 5 times com maior salário. Então a gente consegue fazendo isso. A gente lê o arquivo e depois, quando a gente acaba a análise, a gente salva o arquivo em algum lugar. E aí, esse arquivo. Pode falar, Ni. Tipo assim, teria como automatizar isso? Tipo, Perfeito. É a isso. partir do momento que você analisar tal coisa, cria um arquivo. Exatamente. E as empresas hoje elas fazem isso. Elas pegam os arquivos brutos, e seja arquivos de negócio, seja arquivos ali de transação do cartão de crédito, por exemplo, do contexto de vocês, que vocês querem, como vocês querem pegar fraudes, Analisar se ele né? é falso. Isso, exato, perfeito. Então vocês pegam os dados brutos. Esses dados brutos eles vão ser difíceis de entender. Então o que que vocês precisam fazer? Vocês precisam fazer todos esses tratamentos que a gente fez aqui, e vai mudar muito de caso para caso. E depois que vocês tratarem esses dados, vocês vão exportar esses dados para algum lugar. E esse lugar geralmente é algum lugar que você seta para futuramente ali você construir um dashboard, construir alguma coisa, entendeu? Tem um nome, tá? Isso se chama ETL.
extract, transform e load. A gente extrai os dados, a gente transforma os dados e depois a gente carrega para outro lugar. Então, isso aqui Parte é, visual, no caso. poderia ser para a parte visual, poderia ser, putz, cara, para um Excel da vida, poderia ser para uma tabela em SQL, tá ligado? Que você, tipo, fala, cara, beleza, agora que eu tratei minha base, eu deixo essa base simples para o pessoal fazer consulta. Então, a utilidade disso aqui é muito grande, tá? Então, e é por isso que eu achei importante passar para vocês isso aqui. Putz, pode parecer simples, mas vocês sabendo como que funciona um fluxo, é muito importante, tá ligado? Isso vai ajudar vocês no projeto e vai destravar vocês pro que vocês querem fazer. E, tipo assim, Certo. conforme você vai vendo, a sua mente vai abrindo em possibilidades de usar isso, né? Sim, sim, claro. E, pô, putz, vocês viram, mano, a gente leu esse arquivo aqui e a gente conseguiu identificar os 5 times que têm o maior salário, mano. A gente, Filtrou. a gente filtrou. Mas, putz, se vocês quiserem, eu posso mostrar pra vocês aqui como que a gente plota gráfico. Que isso aqui é da hora pra cacete. Eu prometo que vai ser rápido, tá, rapaziada? Eu Em vou. paz. Ó. Então eu vou criar um novo arquivo agora, eu vou deixar salvo esse daqui. E eu vou mostrar pra vocês como que a gente consegue fazer análises ali que, putz, cara, vocês já vão trazer algum insumo pro professor de vocês. É, para fazer análise de dados, a gente usou o Pandas, correto? Só que existem outras bibliotecas dentro do Python que ajudam a gente. E a gente pode instalar elas também. Então aqui a gente pode fazer a instalação do Matplotlib e do Seaborn, que são duas bibliotecas que ajudam a fazer cálculo e a gerar gráficos. Ó, então aqui estou executando cada uma dessas aí. Boa. Então, aqui mostrando para vocês como que funciona, tá? Eu vou só dar um reload aqui, porque como a gente acabou de instalar, ele vai pedir. Então, beleza. Aqui selecionamos a Venv. Então, segue o mesmo padrão, tá, rapaziada? A gente vai importar as coisas aqui, né? Como a gente criou um arquivo novo, a gente precisa importar tudo de novo. É, eu estou importando aqui as bibliotecas que a gente vai utilizar. SPLT, import Seaborn, as SNS. Então, aqui vocês entenderam, né? A gente importa e a gente passa um apelido para a gente não precisar ficar chamando o nome completo. Está Certo. claro? Está claro para vocês? Boa. Sim. Beleza. Então aqui a gente passou os apelidos que a gente quer. O que que a gente vai fazer? A gente precisa carregar os dados novamente. Então, a gente vai fazer a leitura de novo. df igual pd.readCSV, ler CSV. A gente vai passar o caminho relativo. Aqui a gente vai passar o caminho relativo e a gente vai passar o delimiter, que vai ser A vírgula. a vírgula. Correto, mano. É isso. Perfeito. Então, quando a gente lê aqui, a gente vai ter os nossos dados. Beleza. E o que que eu quero mostrar para vocês, tá? O que que dá pra gente fazer? Então, eu vou escrever o code, eu vou querer que vocês me falem o que que vai acontecer e eu quero ver se vocês acertam. Então, o primeiro passo aqui é a gente chamar o SNS que a gente importou, que é o Seaborn, e a gente vai passar e setar um tema para ele. Set theme. Beleza. Depois a gente vai passar o pyplot e vai falar, cara, você tem que mostrar alguma coisa. Então, o que que eu quero fazer? Eu quero chamar o nosso data frame, quero pegar a coluna de salário, eu quero plotar aqui algo de salário, vou dar um ponto ist e depois eu explico para vocês tá, o que que esse código está fazendo, rapaziada. Não se preocupem. Aham. De boa. Então aqui a gente vai ter isso aqui, salários, pt.xlabel, salário, beleza, quantidade e aqui a gente dá um plt show. Vocês têm algum palpite do que vai acontecer quando a gente executar isso aqui? Ele vai criar duas colunas, a quantidade e o salário, Hum, e vai mostrar? Ou ele nada a vai, ver? ele vai criar colunas, mas ele vai fazer isso aqui, ó. A Ah, gente, de gráfico.
pode pá. A gente vai ter gráficos gerados a partir dos nossos dados. Então, ó, a gente pode ver que, por exemplo, da distribuição aqui em notação científica, tem muitas pessoas que não chegam a ganhar 1 milhão. Ó, tá vendo a distribuição aqui do zero que está muito mais alta? E conforme vai aumentando o salário das pessoas, vai diminuindo aqui a quantidade de pessoas que tem esse salário, tá ligado? E faz sentido. É a tendência, né? Então, é só para mostrar para vocês que, cara, é uma ferramenta muito poderosa, dá para vocês apresentarem muita coisa. Tem biblioteca que faz gráfico interativo, vocês conseguem colocar filtro. Outro exemplo de gráfico que dá para mostrar para vocês. Vamos pegar aqui a média salarial por posição. É, novamente, eu não sei sobre posição de beisebol, mas dá pra gente pegar essa média. Então, o que que a gente faz? A gente agrupa. E aí, vou explicar o código pra vocês, desculpa. Faltou isso, né? Então, o que que eu tô falando? Cara, pega a coluna de salário e monta um histograma pra mim. É basicamente isso, a função é essa. Monta um histograma pra mim. De título, plt.title, você coloca a distribuição de salários, que ficou aqui. A legenda do eixo X, que o eixo, eu não sei se vocês estão familiarizados com o plano cartesiano, mas o eixo X é sempre esse da esquerda para a Na direita, horizontal. isso, na horizontal, e o eixo Y é na vertical. Perfeito. Então, a legenda do eixo X, salário. Salário aqui, ó. Do eixo Y, quantidade. É isso, Quantidade. basicamente. É muito simples, tá ligado? Não tem segredo, mano. Então, aqui mostrando um outro gráfico para vocês, a gente consegue, por exemplo, plotar a média salarial por posição. Então, o que que eu estou fazendo? Desculpa. Cara, agrupa por posição. é, Deixa eu pensar aqui. Me dá a coluna salário depois que você agrupar e pega a média, porque a gente quer pegar a média salarial. E vamos ordenar os valores, que é o sort values. Então aqui a gente já está combinando várias funções do pandas e montando um valor. Se a gente vir aqui salvar essa variável, a gente consegue executar ela aqui embaixo. Ó, então a gente consegue já pegar a média. Só que isso aqui, mano, é ruim de visualizar. E o que que a gente faz? Então a gente dá um plt.figure para ele mostrar alguma coisa pra gente. Aqui a gente seleciona qual tipo de plot a gente quer. Então a gente dá um posição.plot e a gente quer um gráfico de barras. Perfeito? A gente está postando, ó. Então você plota do tipo de barra. E aqui é a mesma coisa. Eu vou até copiar do de cima aqui. Então aqui são as legendas que a gente vai plotar. Mano, o Kind é o tipo de gráfico ou seria em barras? Cara, Tipo assim. traduz pro português. Então, o que que eu tô falando? Kind, em inglês, ele significa tipo. Então, Ah, qual tipo, tipo? pode crer. Tipo barra. Entendeu? É, Entendi, entendi. eu gosto de pensar dessa forma. O Pandas, ele tem essa familiaridade porque tudo é do inglês. Então, por exemplo, o group by, agrupar por, tá ligado? Min, média, Aham. sort values. Então, acaba ficando mais fácil, sabe? De Certo, entender entendi. as Valeu. coisas. Boa? Então, aqui eu só vou Fechou. plotar aqui os títulos, salarial por posição, posição e salário médio. Médio. Ó, então aqui a gente pegou por posição e a gente vê que, cara, putz, a posição de DH, que eu também não faço ideia, é a posição que mais ganha dinheiro no beisebol. E a RP é a que menos ganha e que a gente tem os intermediários, né? Então, manos, é basicamente isso. Tem muita coisa que a gente pode plotar. A gente pode plotar também por scatterplot, que é um gráfico pontilhado. Se a gente vem aqui e dá um scatter e dá um. E a gente puxa aqui os anos do nosso data frame. Espera aí. Years. Salary. Esse aqui, deixa eu ver assim, acho que eu já consigo. Ó, então a gente consegue plotar gráficos pontilhados. Aqui que eu não coloquei os títulos, mas ele também nos diz muita coisa. Então, mano, a gente tem uma infinidade de gráficos que a gente consegue plotar e ajudar a gente nas análises, tá?
Então, basicamente eu queria trazer hoje para vocês isso, tipo, mais para vocês saberem a ferramenta, como que funciona, como que a gente vai fazer as análises depois. Era mais para vocês terem aqui na cabeça de vocês como que faz. E eu vou mandar os arquivos para vocês treinarem, tá ligado? Que eu acho que se vocês treinarem, eu acho que vocês vão pegar legal. Isso aqui, mano, vocês viram, não é difícil, né? Não. Não, não tem segredo não. Não. É que o mais difícil, na verdade, é quando começa a complicar a regra de negócio. Beleza, tipo, fazer análise é fácil, mas o problema é quando, putz, os dados começam a ficar muito complexos e você tem que tratar. Aí acaba não sendo tão simples, mas se você tem dados estruturados, se você faz uma organização boa do seu projeto, fica mais fácil, tá? Bom, acho que era mais ou menos isso que eu Ô, tinha mostrar mano. pra vocês, rapaziada. Vocês têm alguma dúvida aí? Vocês têm alguma questão que vocês querem tirar? Suave. Não, mano. Tá E, de a- boa. e até do É que, projeto. tipo assim, eu preciso pôr a mão na massa pra entender melhor, mano. Preciso ir testando, brincando, tá ligado? Aham. Sim, Eu vou, sim, isso é verdade. eu vou mandar o notebook pra vocês, e o notebook ele tá muito. Deixa eu ver se eu tenho aqui, que eu acho que eu já mostro pra vocês como que ele tá. Eu fui criando a. Eu fui criando e salvando aqui. Deixa eu só salvar esses aqui, beleza? Aqui. E deixa eu abrir esse aqui. Save. Aqui, ó. Então, ó, mano, já tá tudo escritinho pra vocês explicando o que que é cada coisa. Eu tomei esse cuidado aqui. Então, quando vocês forem praticar, vocês já conseguem executando as coisas e vocês vão lendo o que que é cada coisa, tá ligado? Já tem a explicaçãozinha. Aí eu vou mandar Ah, pra maravilha. vocês e vai ser melhor pra vocês praticarem, tá? E também usem muito Fechou, ChatGPT, mano. mano. O ChatGPT é showzão pra isso. Mas boa, rapaziada. Eu acho que Fechou. era mais ou menos isso aí.